Pô, muito bem, 9 horas. Vou começar a live aqui, por mais que não tenha muita gente agora. Eu vou começar falando já, porque eu sei que muita gente viu o dia depois. É, Bom, hoje eu vou aproveitar e usar esse quadro Desenhando Respondendo também para fazer uns making-offs, né? No caso, o plano é, na verdade, alternar, né? Entre o Desenhando e Respondendo e os making off das tirinhas. Eu tô na dúvida se eu faço esses making offs gravando ou em live, né? Vou testar em live hoje e também vou depois fazer umas gravações separado. Não sei se vou ter tempo para editar, mas a ideia é testar esses dois pontos para ser um pouco da parte do conteúdo aí que eu vou fazer pro Catarse do Rio Tiras, né? É um conteúdo extra aí. Vai ser aberto para todos, mas lembrando que sempre a gente vai deixar essa parte de perguntas, pedidos de desenho e falar para eu comentar sobre alguma tira, a gente sempre vai dar prioridade pro pessoal que apoia, lógico. Mas por enquanto, como os apoiadores ainda são poucos, a galera não consegue participar tanto, vou deixar bem aberto e sempre que sobrar tempo ou sobrar conteúdo, a gente sempre responde todo mundo, né? É, Esse making off das tiras, a ideia não é explicar a tirinha em si, né? Mas comentando as tiras. Dessa vez eu não vou pegar nenhuma tira específica, né? Mas eu vou comentar um pouco do conteúdo que rolou lá esses últimos dias no Catarse. Eu vou ver as tiras que são mais interessantes e a gente vai comentando. Eu vou explicando um pouquinho delas, sim. Explicando no sentido de, falar um pouco sobre o que me levou a fazer tal tira, o que me incentivou, ou alguns pensamentos que vão além das tirinhas também, né? Mas é isso. Esse é um teste, né? Depois eu tenho que descobrir também como eu consigo baixar esses VODs, se alguém souber falar. Que esses vídeos eu sei que ficam armazenados na Twitch. Eu até tomei um susto que parece que só fica 14 dias. Eu achei que ficava para sempre. Mas eu acho que eles têm sempre umas restrições para quem não tem tantos visualizadores, muitos inscritos e com grande pessoa na plataforma. Então eles ficam com várias restrições. Mas eu queria ter gravado esses vídeos para pelo menos disponibilizar para quem é assinante, né? Eu vou deixar. Vou ver se eu consigo, mas se alguém souber aí como faz para baixar esses conteúdos, agradeço também, beleza? Eu vou abrindo umas tirinhas aqui e vou falando sobre. Não sei se o pessoal vai entrando hoje. Eu sei que a gente está nos tempos complicados, eu entendo tanto quem não está conseguindo fazer live, tanto não está conseguindo participar de live, porque a coisa realmente está tensa. Eu tô até pensando em fazer um pouco de uns originais, né? Voltar mexendo no tradicional, justamente para conseguir levantar uma grana aí pra galera do Sul, porque eu sei que muita gente já tá ajudando, mas muita gente ainda vai precisar, né? Eu acho que por um bom tempo, na verdade, essa galera vai precisar de uma ajuda aí do Brasil inteiro, porque realmente a coisa foi feia lá. Sempre fiquem de olho lá no meu Twitter, no meu Instagram, que eu tô tentando compartilhar as maneiras de ajudar a galera e principalmente a galera do meio do quadrinho, né? Tem muita gente do sul, mas por enquanto é isso, né? Essa live vai ser mais pra gravar eu comentando sobre essas tiras e depois a gente vai falando sobre outras coisas conforme, se caso aparecer mais gente aí, a gente vai conversando. Mas a ideia a princípio é isso. E vamos pensando aí numa maneira de dar uma força pra galera do sul também, né? Eu vou abrir aqui algumas tiras e vou falando sobre. Enquanto isso, deixa eu ver. Bom, eu vou. Essa que eu publiquei hoje, por exemplo, né? Do cachorrinho falando que terminou tudo que precisava fazer e agora pode jogar videogame, né? Na primeira tela tem a to-do list de trabalho e na segunda tem
as main quests, a side quest, né? Isso daí é uma coisa que, putz, eu gosto de jogar videogame e eu vejo que é uma coisa da geração inteira nossa, que trabalha com... Que, assim, minha geração, eu nasci no final dos anos 80, começo dos 90, então é um pessoal que hoje em dia passou dos 30, né? Já é adulto, mas ainda cresceu e gosta muito de jogar videogame até hoje, né? Mas hoje em dia tem que conciliar com esse trabalho. E, nossa, hoje em dia o que mais me cansa em jogo, assim, é questão de público. Não tô falando que os jogos estão errados, mas hoje em dia dá um desânimo quando você entra num jogo e tem um monte de questzinha pra completar, com um monte de checklist, né? Isso pra mim hoje em dia é uma coisa que não me atrai tanto, porque existe toda a satisfação de completar, lógico, mas cansa, porque é isso, a gente tá fazendo isso o dia inteiro e chegando na hora do jogo tem que ficar completando essas missõezinhas vazias, assim. É um formato de jogo que a gente gostava, tem gente que gosta, mas sei lá, eu acho que muita gente hoje em dia saturou disso. Eu falo principalmente do Final Fantasy VII Rebirth, que é o meu jogo favorito, né, o Final Fantasy VII. E hoje em dia eu não consigo jogar ele todo dia, assim. Eu jogo ele uma vez, duas vezes por semana, porque, nossa, é um jogo muito legal, muito bonito, mas ele é muito inflado em um monte de coisinha. Aquela coisa de que a gente chama hoje em dia de Ubisoft The Game, né? Que a gente abre o, abre o mapa e fica um monte de iconezinho pra você completar. Outro jogo que, além do Final Fantasy VII Rebirth, outro jogo que me cansou muito, assim, nesse sentido, foi o Ghost of Tsushima, que são, assim, é outro jogo que eu tô adorando jogar, mas é mesmo problema. A gente pega e joga as main quests, é legal, mas quando entra nessa parte de ficar completando um monte de coisinha, assim, é muito cansativo, assim, hoje em dia, pra mim, são jogos que, nossa, é muito difícil ficar pegando pra jogar todo dia, assim. São jogos muito cansativos mesmo. Então, tanto que hoje em dia, assim, eu sou um jogador assíduo do Switch, porque o Switch, ele tem, acho que, jogos que tem uma cadência mais tranquila de se jogar. Às vezes em curto período de tempo, você não tem que esquentar com tanta coisa. Igual, são consoles de propósitos diferentes, lógico. Mas enfim, esse jogo, esse lance aqui foi pensando nisso. E as tirinhas foram feitas no dia do trabalho. Então por isso que tem essa temática do trabalho, né? Outra que eu fiz também foi aquela do LinkedIn, que eu brinco, né? Que o personagem aqui prefere virar um mendigo do que atualizar o LinkedIn, porque eu já comentei e eu já vi que muita gente concorda comigo que o LinkedIn, pra gente da área de artes, é um site muito chato, né? Ele é muito focado em outras coisas, mas muita gente da área de arte fala que o LinkedIn ainda é muito importante para conseguir trabalho, emprego. Eu mesmo fui correr atrás de atualizar e fazer um LinkedIn direito agora que eu voltei, mas eu acho ele bem feio, bem chato de mexer. Uma rede social que eu acho meio, sei lá, não gosto. Mas é uma brincadeira, lógico. E eu acho que essa coisa de. É engraçado que eu sempre faço umas tirinhas que eu penso que eu coloco falando sobre alguma coisa, mas que poderia. Essa parte de atualizar seu LinkedIn poderia ser substituída por qualquer outra coisa que envolve esse universo do trabalho chato, dessas coisas que às vezes é melhor virar um mendigo do que entrar num sistema que muitas vezes é muito ruim também, né? Existe muita exploração, que a gente sabe, e muita humilhação, né? A gente, é uma conversa que teve até esses dias, né? Da questão de ser o próprio patrão, dessa coisa do Uber, né? Do autônomo, que não tem a ver, às vezes, só com o ganho, né? Com dinheiro, mas também toda essa parte de não participar de uma relação que todo mundo que já trabalhou e trabalha para os outros já passou por isso em algum momento, né? De sentir que tá sendo trabalhando mal ou sendo menosprezado. Mas enfim, essa é uma outra tirinha que a gente fez no dia do trabalho, que eu postei lá na semana passada.
É, é lógico que é uma piada, né? Inclusive, existiu uma polêmica muito grande essa semana sobre. Deixa eu voltar para a tela principal aqui. Existiu uma polêmica muito grande sobre as enchentes no Rio e a charge do Jean Galvão. Jean Galvão? Putz. É porque às vezes eu confundo os nomes, mas enfim. Sobre aquela tirinha charge. Na verdade, tá rolando várias charges, várias tirinhas sobre a questão do Rio Grande do Sul. Rolou essa polêmica grande da charge dele. Mas eu acho que existe muito esse problema mesmo o Brasil ele tem muito essa tradição do humor no cartoon, no desenho, nas tiras. E eu acho que é uma coisa que é difícil as pessoas enxergarem outra coisa além do humor nas tiras, né? Tanto que eu acho que a Laerte, ela sofreu e sofre muito com isso, né? Até o meme Laerte não entendia é por isso, porque às vezes as tirinhas não é pra ter graça e as pessoas sempre estão procurando ser engraçado, né? Ter graça na tirinha. Quando na verdade nem sempre é o quadrinho, a tirinha mesmo em si, que eu acho que é um formato ainda mais complicado. O cartoon, a charge, elas têm que ter essa questão do humor, de fazer rir, né? Só que a gente vive, existe tudo isso de uma interpretação, de uma falha na leitura, da forma de se expressar. Mas eu acho que é complicado também porque é um momento muito pesado e muito, assim, é um momento gravíssimo, na verdade, né? Acho que não é à toa que assim, os ânimos estejam exaltados, né? E eu acho que nesse sentido foi um pouco disso também, né? A galera que tá lá tá vivendo um inferno, né? Então, pô, o pessoal tá sensível, né? Então é difícil a gente também ficar levantando esse tipo de discussão sem considerar essa parte aí, né? Mas enfim, eu acho que o próprio Jean se desculpou e, enfim, as coisas foram se acalmando, eu imagino, né? Mas enfim, é complicado mesmo e eu acho que até eu fiquei meio assim de postar tiro essa semana porque tá um clima complicado. Tá difícil de falar sobre qualquer coisa, assim. Eu fiquei com medo até de postar tira minha que falava sobre outras coisas. Nem medo, assim. Eu achei que talvez fosse de mau tom postar umas tirinhas antigas mesmo, mas que não tinha nada a ver com a situação, mas eu acho que não cabia, assim. Eu acho que era. Eu senti que era o momento de postar umas tiras bem mais com humor mais leve ou um humor mais idiota, assim, não um humor sarcástico, ácido, ou humor negro, humor pesado. Não é um momento, eu acho, né? Isso daí eu senti muito na época do Bolsonaro, né? Foi uma época que eu não postava mais tira porque eu tava no Japão trabalhando muito, então não tinha tempo, mas na época do Bolsonaro e na época da pandemia, nossa, eu tava com muita dificuldade de postar tira, porque, queira ou não, muitas das minhas tiras brincam com um humor, às vezes, que é mais sarcástico, é um humor que nem sempre é esse humor só leve, né? É um humor crítico, um humor pessimista, às vezes, né? Eu gosto muito dessa veia do humor de falar sobre a nossa condição de, de sociedade que tá hoje em dia, né? E brincar com isso. E eu sinto que às vezes, dependendo do momento, essas tiras realmente não cabem, assim, né? Elas, sei lá, eu acho que elas não reverberam bem. E no momento da pandemia com o Bolsonaro foi um momento muito difícil, não acho que não só pra mim, mas pra muita gente, postar tirinha, né? Lidar com humor. Eu acho que é uma situação muito complicada, né? Boa noite aí pra quem tá chegando. Eu tô falando um pouquinho sobre as tirinhas que eu fiz esses dias atrás, né? E comentando um pouco.
Agora eu tava comentando um pouco sobre a questão do Rio Grande do Sul e das charges que rolaram. Mas enfim, eu sei que a maioria, né, pelo menos os que eu vi, eles não tinham nenhuma intenção de tirar sarro da coisa em si, né? Eu lembro que teve até uma época da tsunami lá no Japão que o João Montanaro sofreu muito com isso também. Enfim, são momentos que os ânimos estão à flor da pele e, mais do que tudo, eu acho que tem um momento que é isso, né? A gente tá aqui e fala... Ó, te falar que até essa questão do Rio, muita gente só foi se ligar da gravidade da coisa agora, né? Muita gente não tava sacando o quão grave foi. O pessoal que tá mais distante, né? Quem tá ali no Rio Grande do Sul tá vendo isso, mas eu acredito que foi um lento a compreensão do resto do Brasil com o que aconteceu, assim, né? Com o que tá acontecendo. Acho que hoje em dia o pessoal tá mais ligado, mas demorou um pouco, né? Então acho que tem até um pouco disso, sim, né? A gente tá entendendo a amplitude da coisa agora, a proporção. Vou abrir mais outra tirinha aqui pra falar sobre. Deixa eu ver. Tem umas tirinhas que eu nem fiz ainda. Essa aqui é clássica, né? Que eu já brinquei com essa questão da thread, né? No outro. Segue o fio, né? Em outra tirinha, mas do outro dia, né? Que é um negócio que eu acho que o Twitter, principalmente, né? Que é uma rede que eu uso muito e gosto muito, mas que piorou muito. Mas eu acho que não é só o Twitter, é todas as redes sociais. Por conta de algoritmo, bot, essas coisas todas, né? Então, o pessoal que está ganhando dinheiro, eles têm que forçar um certo tipo de comportamento e conteúdo para ter retorno. Então, um monte de bot, um monte de gente que está ali para tentar ganhar dinheiro ou aplicar algum golpe que seja. Então, tá lotado disso em todas as redes, né? Essa coisa de não sei no que na bio, manda inbox, segue a thread e essa coisa entre a letra tal e a letra tal, sempre rola umas correntes meio tontas, assim. Que você vê que não é sempre orgânico, né? Muitas vezes é coisa de bot e é engraçado como hoje em dia eu sinto que a minha esposa Mayumi comentou outro dia comigo e não só ela, né? Mas eu vejo que é um recorrente, assim, o tanto de bot que tá tendo nas redes, principalmente no Facebook. E daí você vai ver, eu vou até abrir a melhor de três que fala um pouco sobre disso, né? Vou abrir aqui. Deixa eu só tirar essa camada de anotação. Melhor de três da semana passada foi essa aqui. E tem essa última aqui que fala sobre essas brincadeiras de IA, né? Essa criança fez Jesus com garrafas PET. E daí eu fiz essa brincadeira com outras variações, mas a ideia basicamente é dessas coisas toscas do Facebook com IA. E que tá rolando muito e que você entra lá, vê esses posts, daí você vê um monte de gente comentando, daí eu falo assim, assim, o que eu vejo muito é tanto essas crianças meio que esse estereótipo da África ou de algum lugar muito pobre, fazendo alguma coisa de areia ou de alguma imagem sacra de areia ou de garrafa PET, que seja. Isso extrapola para umas coisas bem mais bizarras, mas a ideia é que esses conteúdos tem um monte de resposta da galera, tem um engajamento, mas quando você vai ver, são robôs também, né? Então, é engraçado como... É engraçado não, é assim, curioso que o Facebook ele tá com um monte de bot postando, um monte de bot comentando, então vira uma coisa meio uma área meio que quase como é só pouquíssimo humano de verdade comentando e interagindo e cada vez mais bot, né? Então existe até essa coisa de ser uma rede que é praticamente um monte de zumbi, né? É engraçado pensar nisso. E pensar na internet como espaços que a gente pode ir, e como tem lugares que foram completamente infectados e tomados por essas entidades aí, e que são redes mortas, né, praticamente. E você vê que como essa galera que conduz essas redes, eles
eles falham na administração e torna a rede praticamente um lugar inabitável, assim, em pouquíssimo tempo, assim, e eu acho que essa questão das inteligências artificial pode acelerar muito esses processos, né? O Twitter mesmo, assim, sinceramente, eu não sei mais como que ele vai andar pra frente ali, sabe? É muito complicado. Bom, daí depois eu fiz essas tirinhas sobre IA. Fiz essa daqui só porque a ideia é engraçada, né? Stuart Little versus Ratatouille. Eu, só de ver essa imagem aqui dos dois tretando já é uma imagem que é cômica por si só, né? A ideia já é cômica por si só. Então só ilustrei. E o balãozinho é um adendo só, mas a graça já tá ali, né? E esse Stalker sendo stalkeado foi na semana que saiu aquele Bebê Rena, que é uma série que estourou aí da Netflix, que sinceramente eu comecei a ver sem dar muita moral, mas acho que nos últimos episódios ela cresce muito pro mérito do ator, que é o próprio cara, e como você vê que de um caso que poderia ser série padrão de Netflix só falando de um caso de stalker, mas você vê que vai muito além, né? Vai muito além, principalmente em relação ao próprio personagem que é perseguido, né? Ele trabalha bem a questão da pessoa que stalkeia, né? Não só vilaniza, mas também ele consegue, sei lá, dar um prisma ali também da pessoa. Mas achei que uma série boa, no fim das contas. Achei que ia ser um pouquinho mais tosca, assim, mas no final das contas foi uma série legal. E eu acho que mérito muito pro cara que fez a série. É lógico que hoje em dia o pessoal deve ter destrinchado tal ponto de ter visto mais problemas na série ou no próprio cara, mas enfim, eu não fui muito além disso. Achei legal, acho que vale a pena. Vamos lá, vamos ver mais tirinha. Deixa eu ver. Essa aqui dos problemões eu nem soltei ainda. Eu vou soltar em breve, acho que semana que vem, mas pro pessoal do Catarse já tá. É que eu traduzi a primeira tira, não sei se a galera conhece, dos Problemons. Soltei lá no TikTok, que eu voltei a postar lá, e também traduzi ela para inglês com a galera ajudando lá no Telegram. Inclusive, quem souber de inglês aí ajudar no canal lá do Telegram, só me dá um toque. E eu falei, pô, os primeiros eu fiz, foi legal, eu gostei do exercício e acho que teve um resultado legal. Eu falei, pô, a gente poderia pensar em mais, né? E que não é difícil hoje em dia, né? E assim, é outra etapa da vida, né? E outra etapa do mundo, né? Então a gente vai vendo novos problemões, né? A cada fase da nossa vida. E hoje em dia a gente tem, né? A declaração de imposto, o check-up, a insônia, a ansiedade, o burnout, os golpes do Zap, principalmente, o aluguel, dívida e esse FOMO. Acho que muita gente não entendeu, que eu acho que é o principal que a galera não entendeu, que é o do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Teve gente que entendeu, então eu fico mais tranquilo. Se teve algumas pessoas que entenderam, eu já fico mais tranquilo. Se ninguém entendeu, daí eu acho que é um problema sério. Mas essa coisa de não estar viciado nas redes todas, não podendo perder nada, né? Então, isso aqui eu acho que é mais difícil de pegar a ideia, né? Eu vou. Provavelmente é uma série aí que dá pra fazer mais uma. Eu acho que, lógico, que vai ter um momento que vai esgotar, mas com certeza dá pra fazer mais, né? Mas é legal ter esse espaçamento, assim, né? Pra não esgotar. Esse Ansiedade aí, ele é muito parecido com o primeiro, que é o Deadlino. Eu gosto de pensar que ele é tipo uma. Que vem de deadline, né? Ele era um calendáriozinho também, só que daqueles de mesa. Eu gosto de pensar que ele é uma evolução, né? Esse aqui é a evolução do Deadline. Mas dá pra ligar vários, né? Na verdade. A ideia é essa. Gostei. Essa daqui é uma que eu gostei de fazer e gostei do resultado. É sempre bom, assim, um exercício legal de fazer, de pensar. Inclusive, aí quem desenha, quem gosta
de fazer esses exercícios aí, faz aí que com certeza eu vou postando lá nas redes sociais. Não que eu tenha muito alcance e tal, mas é uma brincadeira legal. Vamos pro próximo aqui. Tem umas tiras que eu não terminei de fazer ainda. Tem umas tiras antigas aqui que eu tava mexendo pra tradução. Essa do cabelo maluco é uma tira que eu pensei há muito tempo atrás. Quando teve uma onda de cabelo maluco aqui no Brasil. Da dupla personalidade, o Kami. É uma tira antiga essa da dupla personalidade, mas eu postei no TikTok esses dias, né? Daí eu tô postando algumas no TikTok, mas aquela lá é mais antiga, né? Mas enfim, essa daqui do cabelo maluco foi na época do. Que essa coisa do cabelo maluco, que é uma cultura lá dos Estados Unidos, que a galera brinca de ir na escola com o cabelo todo enfeitado. E daí a gente, assim, foi escalonando, escalonando, escalonando. Daí a ideia era essa, né? Que houvesse um crime, assim, uma chacina de proporções grandes. E a causa seria dessa ideia do cabelo maluco. Eu sinto que perdeu o time, assim, porque é isso. Eu tive a ideia numa época que eu não tava conseguindo fazer tira. Daí eu fiz muito tempo depois, muita gente nem sacou o que era essa do cabelo maluco, assim. Por isso tem coisa que ela tá muito ligada ao tempo, né? Tem que postar no dia e na época que tá rolando as coisas, assim. Se eu deixo muito pra depois, perde o time. Daí a gente tem que... tem coisa que a gente tem que fazer. Por isso que antigamente eu fazia umas tiras, às vezes, com acabamento até pior, pra não perder esse time. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais uma tirinha aqui diferente. Deixa eu ver se até essa da dupla personalidade tá aqui. Pior que eu acho que não tá. Então, essa coisa de tirinha nos livros, na verdade, é uma coisa que é uma coisa que a gente não tem controle, né? As editoras, elas entram no nosso site, vê uma tirinha que encaixa com o conteúdo deles e manda uma mensagem perguntando, pedindo se tem como licenciar para eles e a gente licencia, né? Dependendo do conteúdo da editora, a gente licencia. Mas que nem as minhas estão nos livros, mas eu acho que nunca caiu em prova essas coisas, né? Que eu acho que é mais chato. Mas eu acho que uma ou outra já saiu em livro, sim. Assim, com certeza, né? Eu sempre licenciava. Tem uma época que eu licenciava tira todo mês, umas 2 por mês. Mas desculpa esse. Eu sei que é um lugar chato de achar tirinha, porque geralmente tem umas questões aí, um conteúdo chato entrando, né? Mas essa aqui fala um pouco de... então, Cami, eu comecei desenhando com caneta Bic no papel sulfite. Minhas primeiras tiras eram assim, no papel mesmo. Na época a gente tinha que escanear a tirinha, né? Que era muito chato, porque nem todo mundo tinha scanner, né? Que era tipo uma máquina de xerox, só que ela meio que passava a tirinha pro computador. Hoje em dia dá pra tirar foto e assim, se você conseguir tirar uma foto legal, com uma iluminação boa, num ângulo bom, dá pra postar a foto mesmo e dá pra galera ver tranquilo. Eu acho que hoje em dia a questão do papel é até legal, te falar a verdade, assim, que hoje em dia eu sinto que eu devia ter feito mais coisa no papel até hoje. Pode mandar. Eu não sei se eu vou conseguir ver agora, né? Porque eu tô. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui na tela. Na verdade, eu não consigo abrir na tela porque a tela tá streamando direto do iPad. Mas eu vou ver se eu monto pra streamar do computador, eu acho que foi mais fácil. Mas manda aí. Daí qualquer coisa eu comento lá direto. Se eu tivesse as tirinhas no papel, hoje em dia eu teria originais. E muitos dos colegas quadrinistas, eles estão vendendo esses originais agora para ajudar a galera do Sul. E eu não tenho. Eu não tenho original para vender,
Eu acho que pode mandar por aqui, sim. Mas qualquer coisa, manda só o seu nome lá no Insta que eu procuro. Tranquilo. Mas é legal porque os originais, assim, essas coisas feitas em papel, você pode revender depois e tem um valor, né? Muita gente eu sei que gostaria de ter originais das minhas tiras, mas está tudo no computador, no digital agora. Então, eu não consigo vender, não consigo fazer essas coisas que nem agora. Seria ótimo ter as tirinhas no papel para poder fazer um levantamento para a galera lá do Sul, assim. E eu vejo que o Vitor, o Gustavo, né, o Vitor Cafage, o Gustavo que fez o Cebolinha, né, o Pétalas, Gustavo Borges, ele, eles estão fazendo a Lu Cafage, o Vitor, né? E é uma galera que tem originais, né? E eu não tenho. Então, nessa eu dancei, né? É, Isso é uma boa. Hoje em dia, com o celular, a galera tá. Tem gente que desenha muito bem no papel, no celular, e tá mandando ver aí. O que você tem que fazer é sempre estar postando, né? E, e sempre desenhando, sempre fazendo, sempre tirando fotos, sempre postando, sempre vendo o que o pessoal tá achando e tal. E tentando estudar, lógico, melhorando o trampo, né? É, Pô, muito legal os seus desenhos aqui. Eu abri aqui, foi o que eu falei, eu não consigo abrir aqui na tela, mas nossa, muito legal os seus desenhos. Ó, eu vou, pra quem quiser ver aqui, é o Eclipse Dusk. É muito bom. É isso aí, nossa, tá ótimo. E assim, é legal porque dá pra ver que você já foi melhorando, assim, nos poucos desenhos que você postou, já dá pra ver que você foi melhorando bastante. Então, pô, com certeza no. Não, mas a ideia é essa. Eu acho que é até legal ser um pouco mais original nesse sentido, porque, na verdade, assim, o que eu aconselho é postar um pouquinho dessas coisas originais que você tem, de sonho, de coisas, e mesclando com coisas mais tipo fanático, de personagens que são populares, porque daí muita gente vai achar seus desenhos por conta desses personagens que você já faz que todo mundo conhece, mas você vai ganhar notoriedade e diferenciar de outros artistas muito pelo seu conteúdo original, né? Das suas ideias próprias e tal. E assim, no fim das contas, a arte, desenho é para se expressar mesmo. E eu acho que isso daí faz muita diferença. É por isso que às vezes a gente vê muito desenho e quadrinho e coisa que parece que não tem alma, porque é isso, é tudo controlado por uma indústria que tira toda essa originalidade e autenticidade de quem faz. É. Pois é, essa ideia aí de ir para um RPG com a galera da sala dá uma história super legal. A gente fez, o pessoal do Black Ink, a gente fez um quadrinho que chama Mochilão, que é basicamente brincando com isso, né? A gente indo para uma aventura de RPG. Só que não era nessa coisa de sonho, né? Foi mais baseado numa viagem que eles fizeram. Eu não fui nessa viagem, mas eles me botaram lá também. E ficou super legal, assim, fez um sucesso bom. E eu acho que é daí que nascem histórias super legais, no fim das contas, assim. Eu acho que vai pensando, fazendo, desenhando, que às vezes dessa aí que nascem coisas que vão virar umas histórias mais completas no futuro, assim. Né? É legal até que essa ideia de o que eu tô falando, de postar e ver o conteúdo e essa coisa de algoritmo, né? Foi um pouquinho do que despertou a ideia dessa tira também, né? Na verdade, foi um papo que rolou lá no Código do Caos do Rick Sampaio, que ele era do Overloader, ele fez aquele primeiro contato. É tudo podcast, é muito bom, assim. E esse Código do Caos fala um pouco dessa ideia de que o algoritmo, ele trabalha. A gente não tem patrão, mas a gente tem o algoritmo mandando na gente, né? Se eu não posto as tirinhas de manhã, eu sei que a visualização cai muito. Então, tem toda essa questão de horário, postar todo dia, faz muita diferença, né? Eu acho que vale a pena tentar ficar de olho nesse comportamento do algoritmo para ir postando, mas também é isso. O importante é você fazer o que gosta no tempo que você gosta. A partir do momento que vai ficando muito pesado, maçante, chato, não vale a pena, assim.
Cada um tem seu tempo aí, vai fazendo. Infelizmente, eu acho que o algoritmo hoje em dia é cruel. Essa coisa de você não postar todo dia não ser visto é muito chato, assim. Assim, por mais que muita gente tá conseguindo fugir dos patrões, do, do clássico patrão de antigamente, hoje em dia viver na base do algoritmo, eu fico imaginando o pessoal que tem que produzir conteúdo pro TikTok, por exemplo. Deve ser muito cansativo, porque, né, o TikTok é muito frenético. Então, essa coisa de algoritmo e mandando na gente, assim, tem um papo muito legal lá no Código do Caos, que fala muito sobre isso, sim. Eu recomendo muito pra vocês. Deixa eu colocar aqui Código do Caos. Rick Sampaio. Deixa eu ver mais uma aqui. As tirinhas mais antigas, eu gosto muito dessa. É uma que eu gostei muito do resultado dos personagens. Deixa eu só ver aqui. Pô, Cami, essas ideias aí são boas, velho. Eu acho que vale a pena você ver outras paradas também nessa temática. Que eu imagino que você já vê, né? É, e dá uma olhada, uma inspirada e vai tentando fazer uma história própria também. Eu acho que por mais que ela se pareça com outras coisas, cada história acho que tem uma individualidade aí própria, porque é isso, cada um saindo de uma pessoa diferente, né? Então, eu acho que vale a pena ir brincando aí com esses conceitos e construindo as historinhas aí. Às vezes, tipo, ajudar alguém pra te ajudar a desenhar ou pensar na história. E vai fazendo aos poucos, né? Sem pressão. É bom que fazer ajuda também a gente a aprender, estudar, achando problema, buscando solução para esses problemas. Essa daqui é uma tirinha que é engraçado que a cultura aqui no Brasil, não só no Brasil, eu sinto que no Brasil é bem forte, mas no Japão também a gente sente um pouco disso. Mas como tem essa relação com a alimentação e como essa coisa de você ter que experimentar uma parada e falar se gostou ou não, né? Eu sinto que os japoneses, você pode dar qualquer coisa pro japonês, eles vão falar que é bom, que é gostoso. Eles não falam que é ruim de jeito nenhum, né? Então, é engraçado isso, né? E é uma brincadeira pensando nisso, que nem eu tô vivendo um momento muito complicado, assim, na verdade. Tô vivendo isso há uns anos, mais de 10 anos, que é o colesterol alto. Então tem muita coisa que eu não posso exagerar, não posso comer. E as pessoas não entendem, assim. Daí eu meio que sinto um pouco dessa galera que tem uma restrição real também, né? Tipo, os intolerantes, o pessoal que não pode ir com glúten, os veganos, vegetarianos, né? É difícil mesmo conviver porque quando você tem essas restrições alimentares, porque queira ou não, essa questão de comer é muito social, né? Pô, outro dia, assim, eu falo isso sendo também do outro lado, né? Outro dia eu vi um cara, assim, ontem ou hoje, não sei, mostrar uma receita o cara fazendo uma receita de pão de queijo que eu fiquei indignado. Eu nem sou mineiro mesmo. Eu nasci em São Paulo, mudei pra cá depois, mas pão de queijo pra mim é uma coisa sagradíssima. Então, falar que não gosta de pão de queijo, falar que odeia pão de queijo e eu ver uns pão de queijo triste, que nem os de São Paulo, ou esse que o cara fez que parecia uma coleção de pedra, mexe comigo mesmo, de verdade. E é engraçado, eu nem sou mineiro e devo entender, né? Mas enfim, eu acho engraçado essa relação que a gente tem com a alimentação e como a gente gosta de ver os outros comendo comida brasileira e ver o que eles acham da comida brasileira, né? É, eu acho engraçado isso. E essa brincadeira da bruxa oferecendo veneno e o cara não conseguindo recusar e morrendo por causa disso. Vem um pouco dessa ideia, assim, né? Que a gente tem essa questão com a alimentação, né? De um jeito muito forte. Mas foi um desenho que eu gostei muito de fazer, assim. Eu achei que o resultado ficou simpático. Um estilo simpático. Queria poder desenhar sempre assim, mas nem sempre bate a inspiração pra desenhar assim, né?
Ah, então, essa ideia de ficar fazendo o Cami tá falando aqui de desenhar enquanto estuda, enquanto vai na escola, pô, assim, eu sei que não é o mais correto, mas todo artista que se preze desenhou muito na escola enquanto fazia aula de outras paradas. Isso daí, velho, pode perguntar pra qualquer um. A maioria, com certeza, desenhou muito na escola, enquanto na verdade era pra estar estudando, né? Mas enfim, faz parte. Faz parte. O importante é não deixar as notas caírem muito, hein? Porque tenta equilibrar, né? Bom, vamos mais aqui. Essa tirinha aqui é uma que eu gostei muito também do desenho, do resultado. Tem a ver com comida. Vocês vão ver que muitas tiras minhas estão ligadas à comida, infelizmente ou felizmente. Eu acho que é uma coisa que comida é um negócio que liga muito a gente com outras pessoas, assim, né? É uma coisa que é até de roteiro, uma coisa que os diretores de cinema usam muito, que é pra humanizar um personagem, né? Fazer ele comendo, que ele dá essa... Ele te liga ao personagem. O Brad Pitt tem muito esse negócio de estar comendo nas cenas. E ele não come bonitinho, ele come de um jeito, tipo, que igual a gente come na vida real, né? Come e bebe, né? Então, é porque é isso, ele sabe que isso deixa ele mais simpático pra audiência. E isso é muito usado não só no cinema, mas em outros lugares também, né? Falar de comida, um dos meus animes favoritos da temporada agora. E se bobear vai ser o da vida, que é o Dungeon Mesh, que é cercado nessa ideia de alimentação, né? De comida, de como eles lidam com comida. E faz toda a diferença de ser um mangá, um anime genérico medieval, baseado em RPG, virar uma coisa totalmente própria, original e excelente, assim. É um dos animes favoritos atualmente. Tô apaixonado, assim. Ele tem outras milhões de qualidades, né? Um dia a gente pode parar pra falar só de Dungeon Mesh. Posso ficar uma live inteira só falando de Dungeon Mesh. Gosto muito, muito mesmo. E a ideia dessa, né, outro personagem que sempre tá comendo é o Frank do It's Always Sunny em Philadelphia, que também eu sei que pelos bastidores é um acordo, né, que ele sempre estivesse comendo, que é feito pelo Danny DeVito. Então, a ideia é essa aí, gente. Ligar essa brincadeira de comida instagramável. E eu acho que no Japão eu senti mais isso, né? Que as comidas lá eram muito bonitas, mas elas sempre eram mais bonitas do que gostosas. Não que elas eram ruins, mas principalmente sobremesa, assim, a gente sempre via, enchia os olhos, mas quase sempre elas tinham um gosto meio padrão, né? Elas tinham ali um limite de ser gostosas. Os doces do Brasil, por exemplo, são muito mais gostosos. Não tem nem comparação. Tem um outro doce lá que é muito gostoso, lógico, mas tem uma sobremesa que você vê que é muito mais pra ver, pra tirar foto do que pra comer. E a gente vive isso hoje em dia, né? Essa coisa de comer, de postar, de tirar foto, tá acima do conteúdo em si, né? Da alimentação, principalmente. Teve umas notícias de tempo atrás que os restaurantes estavam sofrendo um pouco com isso, né? As pessoas iam pra tirar foto, mas não comiam de fato, né? Era um desperdício até. Assim, eu, pô, assim, ó, esse modelo de escola eu tenho várias críticas ao tipo de ensino, né? Eu acho também que poderia ser menos chato. Mas enfim, ainda bem que a gente pode desenhar enquanto assistir as aulas, né? Esse daqui é uma tirinha que eu gostei muito do desenho e que eu acho que nasceram esses personagens aqui que eu tô usando de maneira diferente nas tiras
que vão rodando aí mais pra frente. Ah, eu falei outro dia, né, que como o celular hoje em dia é de fazer barulho, né, pra tirar foto. Isso daqui eu tive que ficar fazendo ele fazer barulho, né. Hoje em dia não faz, mas no Japão os celulares fazem, né, obrigatoriamente. Ah, esse daqui foi um extra que eu só pus pra galera do, do Catarse, né, o garçom famoso, né, pensando que ele poderia ter escolhido outra carreira. Pô, Cami, eu vou dar uma olhada nos desenhos, eu não sei se eu vou conseguir ver agora de novo, porque eu tava vendo em outro celular. Esse celular é que tá controlando o streaming. Mas eu olho qualquer coisa, eu comento lá direto também. Essas tirinhas do pessoal do escritório é uma tirinha que nasceu com a ideia do personagem tomando um remédio do colega de trabalho sem pensar na, nos efeitos colaterais e extrapolando isso, né? Eu fui extrapolando em várias tiras e é um tipo de tirinha que eu, na real, eu acho que funcionaria muito melhor se fossem umas animações curtinhas ou até questão de live action com dublagem, né? É porque você vê quando tem muito texto, eu sinto que ela ficaria muito mais engraçada com dublagem, mas assim, eu testei umas dublagens em inteligência artificial só pra brincar, mas a real é que dublar, eu acho que é muito, pra ser engraçado, é muito difícil, não é qualquer um que faz. Eu mesmo fazendo, não dá certo, né? Ainda bem que eu tenho uns amigos que são muito bons, assim, né? São muito engraçados. Só que o problema é me organizar pra chamar a galera, assim. Mas tá vendo, tem muito texto, então são tirinhas que eu acho que funcionaria, assim, não só ser animadas e serem dubladas, mas elas funcionam como uma série de sequências mesmo, né? Mas enfim, enquanto não dá pra fazer desse jeito, é bom que eu vou registrando e umas tirinhas que eu gosto de trabalhar essa continuidade, né? Coisa que geralmente meu trabalho não tem. E é bom pra testando essa construção de vários personagenzinhos, né? Que eu acho que cada um vai criando um carisma próprio. Então, é uma experimentação que eu tô podendo voltar a fazer agora. Que eu tô voltando a fazer as tirinhas, mas de um jeito mais. De uma maneira mais constante, graças ao Catarse lá do Rio Tira, né? Então, obrigado aí quem apoia. E quem sabe é isso, se os apoios e a arrecadação crescer, dá pra a gente pensar até nessa parte de transformar isso em animações, que são animações que dá pra fazer fácil. Só que o problema é isso, não é fácil, mas exige tempo, exige dedicação e exige mais gente, né? Então isso daí realmente não é tão simples. Pô, que legal, arqueólogo. O Okami tá falando que é arqueólogo. É uma profissão, assim, que é muito aquelas profissões que a gente, quando é criança, pensa muito, assim. Eu acho bem legal. Só que eu falo, quando a gente é criança, no sentido de popula muito a imaginação quando a gente é criança, né? Do que é. Imagino que seja muito diferente na vida real, né? Mas a, a ideia é interessante, né? Do que é um arqueólogo. Bom, agora essa última tirinha que eu acho que eu postei hoje, ela não tem graça exatamente, mas a história sobre ela é curiosa, que eu gosto de falar, eu falei no post, que é uma tirinha que veio em sonho pra mim. Eu acordei pensando nela e acontece às vezes, não acontece sempre. De eu pensar na tira, no sonho, achar muito engraçada, ficar doido pra anotar a ideia, porque muitas vezes a gente perde, né? A ideia do que rolou no sonho. Até o Cami falou de um sonho que ele teve aí. Mas muitas vezes a gente não lembra nem do sonho que a gente teve, né? Eu, eu achei muito boa a tirinha no sonho, mas direto acontece isso, né? Da gente sonhar com uma ideia e na hora de pôr na prática ela não tem tanta graça. No sonho com certeza tá mais engraçado. E é uma tirinha que eu acho que ela pode dar margem a muita interpretação, assim.
Mas que no fim das contas é aquilo, a ideia besta, idiota, mas que eu gostei muito do desenho, principalmente desse cachorrinho de jaleco e desse menininho de boné, assim, a ideia dos dois exercendo umas coisas sinistras, tipo uma operação, uma cirurgia. Eu acho que só essa ideia já é uma ideia divertida, não diria engraçada, mas é uma ideia divertida de desenhar e de pensar como imagem. Então, é, eu sonhei, fiz, no fim das contas não ficou tão bom quanto eu imaginei, quanto era no sonho, mas eu gostei de fazer e eu achei que o desenho ficou legal. Foi um desenho que eu me diverti fazendo. Achei, principalmente esse cachorrinho de óculos aqui, achei que ficou massa, né? São dois personagens que também daria pra levar pra frente, fazer várias tirinhas, né? Quem sabe eles aparecem. Engraçado que esse cachorrinho aqui lembra um pouco o próprio cachorrinho da tira, do cachorrinho da gatinha. Tem que ficar sempre de olho de não desenhar esses negócios aqui em cima de uma camada que já tá desenhado, né? Senão é capaz de eu arregaçar o desenho original, né? Entre aspas. Bom, tem mais uma tirinha aqui. E daí a gente vai encerrando. Não vamos me prolongar muito dessa vez. Essa tirinha aqui, ela fala muito sobre a questão de como o capitalismo, sempre ele, firme e forte aí, cavalgando contra a lógica da nossa existência, né, no fim das contas. Porque é isso, você vê que as grandes empresas, é foda que eu ouço muito conteúdo sobre videogame, apesar de não conseguir jogar tanto, eu ouço muito conteúdo sobre videogame, né. Então a gente vê todo esse rolê que tá rolando com todas essas grandes empresas demitindo geral, fechando estúdio. Eu fiz essa tirinha antes dessa notícia da Xbox fechando a Tango e outros estúdios. Que é essa ideia a própria Square, ela tem muito essa ideia louca de precisam vender muito, muito, muito pra caramba pra valer a pena, só que existe um limite aí, né? E pra mim, eu tinha até uma outra tirinha em mente, mas ia ficar muito parecida com essa, mas a ideia de como essas empresas elas querem muito oferecer jogos como serviço, porque elas veem Fortnite, Roblox fazendo muito sucesso, mas eles esquecem que quem tá jogando... Ah, o mundo inteiro tá jogando Fortnite e Roblox, beleza. Daí vão fazer um jogo que precisa dessa galera toda jogando esse jogo que a gente vai fazer. Só que essa galera já tá jogando Fortnite, Roblox. Não vão jogar esse outro jogo. E daí eles falam assim, não. Todas essas pessoas que estão jogando esse outro jogo, elas vão ter que jogar o nosso jogo pro nosso jogo funcionar. Não vai dar certo, lógico. Eles não vão deixar de jogar Fortnite, Roblox pra jogar esse jogo. E arrisco dizer que nem se fosse um jogo muito, muito bom. Porque essas pessoas já estão fidelizadas com esses outros jogos. Né? Muito difícil eles vão largar por um jogo novo, né? Então, essa ideia de sempre fazer um jogo como serviço que tem que ter milhões de pessoas jogando para dar certo é uma loucura, assim, né? Porque, pô, você lança 1 zilhão de jogos que precisam de todo mundo jogando para dar certo. Não vai dar certo, porque não tem tudo isso de gente para jogar todos esses milhões de jogos ao mesmo tempo. Então, eu acho muita loucura. E eu acho que a indústria de games já está passando por muita mudança e vai passar por ainda mais, enfim. É uma pena, assim, mas hoje eu vi mais cedo um post falando que os indies estão carregando 2024 nas costas, e isso não é real que pra mim sempre carregou, porque desde Hollow Knight, né, Silksong que a gente tá esperando, Hades, sempre foi, pra mim, sempre mais da metade da minha lista foi de jogo indie, de jogos que eu mais gostei do ano, e sempre, lógico, tem lugar pros AAA, né, pô, amo jogos da From Software, sempre o Final Fantasy VII Rebirth, apesar dos pesares, é maravilhoso. Ghost of Tsushima é muito bom, mas não tem como, velho. É, só, só esses AAAs eles não conseguem carregar a indústria. E principalmente nos formatos que eles ficam querendo, né? E na verdade são os empresários que ficam melando o rolê todo, né? Jogando fora projetos inteiros, jogos inteiros, equipes inteiras, estúdios inteiros que são super legais
e acabam sendo descartados porque uma grande empresa compra e joga fora como se fosse nada. E muita gente nessa história sofrendo, porque é isso, né? Tem gente que se muda, gente que. O Cami tá até falando de trabalhar com algo que ama. Então, muita gente que vai pra área dos games porque ama jogo, ama videogame, e eu sou um deles, que trabalha com paixão, mas acaba sendo muito explorado. Porque é isso, né? Eu comparo muito artistas no geral como quase umas pessoas assim. Eu comparo muito com essa questão da exploração religiosa, né? A pessoa tem uma fé cega, uma paixão sobre uma coisa e a galera aproveita dessa fé, dessa paixão. Então, rola muito com artistas no geral, né? O pessoal só de estar trabalhando com o que gosta já fica super feliz e muitas vezes não tem retorno. São exploradas e são usadas, né? São desgastadas. Tem muita gente que entra nessa indústria, tanto dos quadrinhos quanto dos games. Eu vejo gente entrando, passando por um sufoco terrível, um burnout, experiências terríveis e acabam desistindo completamente da carreira, assim, né? É muito triste isso. E a gente tá vendo isso passando pela indústria de games agora, assim, e é triste porque foi ano passado e esse ano parece que as coisas só continuam, né? Não tem previsão de melhorar, enfim. Vamos ver o que vai rolar, né? A ideia é que, assim, principalmente quem gosta de jogar e tal, sempre fique de olho nos indies, assim, porque são jogos que consomem menos tempo, é, ajudam mais diretamente a galera, né? Não é um cara embolsando milhões, zilhões, né? Eu acho que é um dinheiro muito melhor distribuído também nesse sentido, né? Sempre lembra que a gente tem nosso jogo, Talk to Strangers, e é lógico que eu já tô pensando em vários jogos novos por aí. Tem ideia pra um monte, mas também exige grana, né? Então, se o apoio lá no Catarse aumentar muito, dá até pra gente pensar em fazer mais jogos também, né? Porque a questão que entra é sempre que as tirinhas eu faço sozinho, né? Os jogos eu preciso de mais gente, a animação precisa de mais gente, né? E eu sei que tem muita gente boa aí que trabalharia comigo, que trabalha comigo, muita gente talentosa, que somaria, deixaria tudo muito melhor, muito mais legal. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, né? Sempre tentem. Lógico, comprem seus Triple A's. Acho que sempre vale a pena, que nem Final Fantasy VII é um jogo que eu não ia deixar de comprar. O DLC de Elden Ring é um jogo que eu não vou deixar de comprar. O Elden Ring, o Zelda. Tem esses jogos grandes, assim, que a gente gosta e joga, não tem como, mas equilibrar isso com outras coisas menores também, né? Assiste filme grande, assiste filme pequeno. Joga jogo grande, joga jogo pequeno. Quadrinho grande, quadrinho pequeno. Brasileiro. Equilibrar e distribuir melhor isso, assim. Acho que é bom pro mercado, pra indústria, mas também é bom pra gente mesmo, né? É sempre bom ver perspectiva. Você vê só filme americano ou consome só um tipo de conteúdo, deixa a gente muito bitolado, alienado, né? Eu acho que até um lance com o otaku, né? Que a crítica maior, assim, hoje em dia não é gostar de anime, gostar de mangá, é ficar só nisso, né? Porque o próprio Miyazaki fala muito disso, né? Porque isso empobrece muito a questão de visão de construir coisas depois, né? Pessoas que só assistem um tipo. Eu falo isso muito pros meus alunos, né? Pô, você gosta de mangá, gosta de anime. Assiste só Dragon Ball, só Dragon Ball, só Dragon Ball, só Dragon Ball. Que eu adoro, que eu amo. Mas daí você vai fazer o seu quadrinho ou vai fazer outras coisas. Ela vai inevitavelmente ser muito derivativa do que você só consumiu, né? Então vai sair um Dragon Ball, uma cópia barata de Dragon Ball, porque você dificilmente vai conseguir ser tão bom quanto foi o Akira Toriyama. Lógico que você pode superar ele em outros sentidos, né? Você pode fazer umas histórias, daí você acrescenta tanto suas vivências e outros gostos que você tem ali que são diferentes do Akira Toriyama. Daí você vai criando uma coisa diferente. Então a ideia é essa. Mas acho que é isso. Acho que foi legal testar um pouco dessa brincadeira de comentar um pouco das tiras. Eu vou subir isso provavelmente em outras redes. Acho que no YouTube, não sei.
Eu vou ver onde dá pra subir e onde dá pra baixar esses VODs. Eu achei que ficava pra sempre, senão eu deixava lá no Twitch boa, na Twitch e boa. Mas eu acho que vai ter que ser no YouTube mesmo. Eu tenho que só descobrir como baixa. E vamos ver se a gente consegue pensar em alguma coisa pra ajudar a galera lá do sul também. Vou ver se eu faço no originais. Eu até fiz um teste gravando um pouquinho de eu desenhando hoje, mas a câmera lá grava há pouco tempo. Eu não sei como. Eu nem sei se eu vou precisar gravar, mas eu sei que gravar ajuda a dar uma valorizada também no original. Mas enfim, a gente vai fazendo aí. Eu vou vendo como vou transformando as coisas. Vou ver se eu gravo também, eu produzindo uma tira pra ver como fica esse making off. Deu literalmente construindo a tira, né? Desenhando ela do zero e comentando. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um com aquele pôster que eu fiz do Yabai, que eu gravei o processo, né? Na verdade, o Procreate ele grava automático. Então dá pra mim gerar esses desenhos, né? Esses vídeos de processo do desenho. Daí eu vou comentando sobre. A gente vai testando e vendo o que vocês preferem. A ideia é que, a princípio, a gente faz um desenho respondendo por mês e um making off por mês. E daí, se a gente atingir uma segunda etapa do Catarse lá, eu faço dois desenhos respondendo e dois making off. E é lógico que se eu vou tendo tempo, disponibilidade, eu vou fazendo sempre, né? Pelo menos uma vez por semana. Mas é isso. Tô gostando de fazer essas lives. Por mais que não tenha dando muita gente agora, acho que os vídeos estão ficando legais. Eu vou ver se eu armazeno e vou deixando aí pra galera ver, né? Obrigado aí, Okami, por ter mandado as perguntas, falando um pouco aí. Eu vou dar uma olhada lá no seu Insta de novo. E obrigado aí quem assistiu hoje. Sei que o momento não tá tão bom, mas a gente vai seguindo aí firme e forte e todo mundo ajudando lá, pessoal do Sul. Que eles vão precisar não só para agora, mas por um bom longo tempo. Acho que cada doação é importante e ajuda de verdade essa galera. É um momento de ajudar mesmo, assim, certo? Então, força pro pessoal e vamos aí ajudando. Obrigado, gente. Falou. Sempre me perco aqui na hora de desligar.